Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Quero pedir a sua atenção nessa noite, me ajude, eu estou com a voz um pouco cansada, eu venho de uma semana de alguns resfriados, então me ajude aí, tá bom? Querida, a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, que Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos se salvem. Desde quando Deus criou o homem e o pôs no Éden, Deus tinha um propósito exclusivo para com o homem. E esse propósito para com o homem era um propósito de comunhão plena. A Bíblia diz que no finalzinho das tardes o Senhor Deus se manifestava, a voz de Deus procurava Adão e conversava com ele. Assim como nós conversamos aqui após terminar o culto e nós dialogamos uns com os outros. Deus queria ter um propósito, um plano na vida de Adão para que eles tivessem mútua comunicação e isso não fosse quebrado jamais. E o Senhor colocou algumas ordenanças para Adão. E os irmãos conhecem da história da origem da raça humana. Adão desobedece a Deus e por causa disso o pecado entrou na humanidade. O apóstolo Paulo vai falar aos romanos que por causa de um homem todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, houve a necessidade do homem ser restaurado, do homem entrar num processo de redenção. E ao longo da história da humanidade, o homem tentou por diversas vezes restaurar essa comunhão com o Senhor. Deus levanta profetas, levanta homens de Deus. Podemos destacar Moisés, os juízes, Josué após Moisés. Mas isso ainda não foi suficiente, porque estes homens também, embora homens líderes e homens tementes a Deus, embora fossem isso, também pecaram contra o Senhor. Nós procuramos ter relacionamento com Deus, nós procuramos se envolver com o Senhor, e desde então o Senhor apregoou de que haveria um tempo, de que haveria um dia, de que a redenção humana seria restaurada, seria restituída, e o homem teria plena comunhão novamente com o Senhor. O homem foi tentando e não conseguiu. Deus não criou o inferno para nós. A Bíblia diz em Mateus 25, verso 41, que o Senhor criou o inferno para o diabo e seus anjos. E eu já ouvi pessoas falando assim, mas se Deus fosse bom, Deus não teria criado o inferno. Deus não criou o inferno para você. Deus não criou o inferno para mim. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Então ruim não é Deus, ruim é quem quer ir para lá. Nós conhecemos um Jesus de paz, nós conhecemos um Jesus conselheiro. O próprio profeta Isaías vai dizer, pregando acerca de Jesus 700 anos antes, dizendo que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, o principado estaria sobre os seus ombros. Seu nome seria Emanuel, Deus conosco, profetizando ali a respeito de um Messias que viria. Jesus veio na terra, estabeleceu o seu evangelho. O próprio João Batista, precursor de Jesus, alguns pensaram que João Batista era o Messias, e alguns foram mandar a perguntar quem era João. E na mensagem de pergunta eles chegavam até João, olha, nos mandaram perguntar quem é você? Você é Messias? Você é o profeta? Ele disse, não, eu não sou Messias, não sou profeta, eu sou da voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. João Batista veio pregando um evangelho puro de arrependimento, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista veio dizendo, olha, eu hoje vos batizo com água para arrependimento, porque vocês precisam de arrependimento. Vocês precisam de mudança de vida, vocês precisam endireitar os vossos caminhos, porque haverá de vir um homem maior do que eu, um homem este que não sou digno nem de abaixar e desatar as suas sandálias.
Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas este homem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e vocês terão uma experiência diferente com este homem. João certa vez estava batizando no Rio Jordão e batizando as pessoas, dando caldo santo, né? Mergulhando ali no Rio Jordão, as pessoas se levantavam, tinham uma experiência diferente, e vinham os fariseus: olha, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas aí alguém está acompanhando o processo de João, está acompanhando o batismo de João, e João se levanta no dia seguinte, está novamente batizando, e alguém vai perguntar assim: quem é este homem aí, João? E João vai dizer: olha, este homem aí é o homem a qual eu disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus estava ali sendo manifesto pelo Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desce como forma de pomba, se materializa, e uma voz que veio do céu e dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido, ou em quem tenho me alegrado. Obrigado. Há um plano de Deus, querido, para mim e para você. Embora há muitos planos de Deus em nosso favor, planos de paz, planos de bênçãos, planos de prosperidade, planos de crescimento, mas o maior plano que existe na face da terra é o plano de salvação para o homem. E eu sinto em lhe dizer que quem tem promessa morre também. Algumas canções sendo compostas dizendo que eu não morrerei enquanto não se cumprir os sonhos de Deus em mim. Isso é uma grande mentira. Moisés recebeu uma promessa de entrar na terra de Canaã, na terra prometida, e eu não sei se você sabe, mas Moisés não entrou na terra de Canaã. Moisés obedeceu o Senhor muito bem, mas houve um dia que Moisés ficou nervosinho e bateu na rocha 2 vezes, e Deus falou assim: Moisés, eu mandei você bater uma vez só. Tá vendo, Moisés, aquelas planícies ali, aquela terra? Tô vendo, Senhor. Pois é, mas você não entrará lá. A Bíblia nos diz que mais de 3 milhões de pessoas morreram após os seus 18 anos, morreram no deserto, em juízo de Deus, e não entraram na terra prometida. Somente 2 pessoas entraram, Josué e Caleb, 2 pessoas que não se corromperam, 2 pessoas que guardaram a fé, que perseveraram na doutrina, que perseveraram nos ensinos de Jesus. Estes entraram na terra prometida. E eu vim nessa noite encorajar você e falar para você que, embora o Senhor seja um Deus amoroso, um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus misericordioso, Jeremias vai dizer que quão grandes são as misericórdias do Senhor, que a causa de nós não sermos fulminados, nós não sermos consumidos, é pela tamanha misericórdia do Senhor. Mas eu venho dizer para você que Deus é justo juiz e julgará o seu povo por todas as suas obras aqui na terra. Deus julgará, queridos, as minhas ações e os meus atos. Não adianta pensar que fazer as coisas em oculto o Senhor não está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre os bons e os maus. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. A Bíblia vai dizer em Salmo 139, quando Davi descreve acerca dos atributos de Deus: onde o Senhor está, Senhor? O Senhor sabe das minhas orações, o Senhor sabe do que eu vou falar, do que eu vou dizer, antes mesmo de falar, antes mesmo de pedir. Ele diz: se eu for no Seol, no mais profundo abismo, eis que o Senhor ali está. Se o Senhor for nas asas da alva, irmão, quem é que vai nas asas da alva? Asas da alva é o nascer do sol, é onde o sol se nasce. Ninguém pode ir até o nascer do sol. Mas mesmo se alguém for até o nascer do sol, se alguém conseguir chegar lá, o Senhor eis que está ali também. Ele estava dizendo assim: Senhor, é impossível se esconder dos seus olhos, porque os seus olhos me viram ainda informe no ventre de minha mãe. Salmo 139, verso 16. Os olhos de Deus estão acampados em todos os lugares. E eu quero fazer você refletir, irmãos, de algumas coisas que podem estar acontecendo na sua vida, de algumas coisas que você pode estar passando,
E o meu objetivo, o meu propósito nessa noite é você diagnosticar se você está passando por uma provação, por ser fiel, por ser justo, ou se você está passando por uma provação por causa de pecados. Porque a Bíblia diz que Deus, sendo justo e juiz, Ele ama e corrige e açoita quem ama. Porque um pai, querido, que não corrige o seu filho, hoje é dia dos pais, um pai que não corrige o seu filho, que deixa o seu filho andar deliberadamente conforme ele quiser, é um pai indiferente, é um pai que não se promove, que não se coloca em postura. É um pai que não ama o seu filho. Um pai que ama o seu filho pode, mesmo chorando, ele diz: não, filho, não é o momento. Nós estamos vivendo uma geração que as nossas crianças estão crescendo sem respeito humano, sem respeito de qualquer pessoa. Nós falamos da corrupção no Brasil, nós falamos da corrupção dos políticos, mas às vezes a corrupção está começando dentro da nossa casa. Os políticos, eles um dia foram crianças puras. Eles um dia foram crianças que não tinham malícia. Mas porque viram algumas coisas acontecerem ao longo de sua caminhada, e quando se tornaram adultos, começaram a roubar. Ninguém começa a roubar de um dia para o outro. Começa a roubar poucas coisas. Começa a roubar 10 centavos. Começa a roubar no troco. Porque alguém não percebeu e deu o troco a mais, ele não foi devolver. E disse assim: o problema é de quem me deu o troco a mais, não é minha obrigação conferir. Existem muitas pessoas que falam dos milhões desviados, mas ele desvia energia. Existem pessoas que reclamam dos milhões que são destinados a muitas outras coisas, mas ele desvia internet, desvia água. Outro dia eu vi um relato de que houve um apagão, e aí todas as casas ficaram sem energia, e somente uma casa de uma pessoa estava com energia. Que diferente, né? E detalhe, dizem que era uma crente, menos serva. Eu me lembro que quando eu estudava, quando eu era ainda garoto, a gente, pastor Maurício, tinha que descer para o recreio com a pochete na mão. Porque se você deixasse na sala, quando você retornasse do recreio, não tinha nada, não tinha lápis, não tinha lapiseira, não tinha borracha. Até hoje. Eu me lembro de garotos que roubavam, eu me lembro de pessoas que roubavam tampinhas de pisto de bicicleta, pastores. E hoje são grandes ladrões, eu conheço. E eu quero dizer para você que às vezes Deus permite uma aprovação, não porque somos fiéis, mas porque é Deus executando o juízo. Evangelista Oceano, mas como é possível? O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus misericordioso. Querido, a Bíblia vai dizer que quando os israelitas saíram do Egito e eles começaram a peregrinar no deserto, em Números no capítulo 21, eles começam a murmurar de Deus. Eles começam a dizer para Moisés: Moisés, melhor seríamos ter ficado no Egito. Porventura o Senhor nos trouxe a esse deserto para que morramos nós, nossos filhos e esposas. Começaram a murmurar de Deus. Se tem uma coisa que Deus detesta, tem nojo, é a reclamação, é a murmuração. Deus estava dizendo assim: olha, eu estou dando pão para vocês, eu estou dando água para vocês, eu estou cobrindo vocês de nuvem durante o dia porque é muito quente. E eu estou mandando coluna de fogo à noite para vos aquecer. E vocês estão reclamando demais. A Bíblia diz que serpentes abrasadoras vão picar as pessoas. E muita gente morre naquele episódio. E aí as pessoas são promovidas de algum temor e vão dizer a Moisés: Moisés, peça ao Senhor, por favor, por gentileza, nós estamos morrendo, Moisés. E Deus manda dizer: olha, Moisés, levanta serpentes de bronze, e haverá que todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Eu não tenho tempo para explicar para você aqui, mas bronze no Velho Testamento significa juízo. Deus estava executando juízo sobre o povo de Israel por causa da murmuração. O apóstolo Pedro,
no capítulo 4, no versículo 15, ele vai dizer: olha, não vos se envergonhe da presente prova que vem sobre vós. E está vindo prova sobre vocês. Glorifique ao Senhor, glorifique a Deus. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou que se intromete em negócios alheios. Versículo 17: porque já é o tempo que comece o julgamento, o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho do Senhor? O apóstolo Pedro estava dizendo assim: olha, se vocês estão sendo provados por causa da doutrina, se vocês estão sendo provados porque são pessoas justas, fiéis, tementes a Deus, glorifiquem a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque vocês estão sendo provados para serem elevados a um patamar mais alto, para serem levados a um nível mais além. Deus quer com vocês um estado de comunhão mais excelente, um estado de comunhão mais estreito. Mas se vocês estão padecendo como homicida, ladrões, malfeitores, o julgamento começará pela casa de Deus. E se o julgamento começa por nós, servos, o que será de vós se não forem servos? Eu quero lhe apresentar aqui, querido, nessa noite, que é uma outra faceta do Senhor. Deus é um Deus justo, juiz. E isso provoca enorme temor no meu coração de saber que Deus não é só um Deus amoroso, bondoso, mas também é um Deus justo, fiel e que julgará as minhas obras. A Bíblia diz que as nossas obras, irmãos, elas serão julgadas, serão testadas, se foram de feno, se foram de palha ou se foram de ouro. As minhas obras serão testadas, elas passarão pelo fogo e as suas também. José foi provado. A Bíblia nos informa que José, o evangelista Tarone leu, por causa do amor do seu pai Jacó, era o filho da velhice, uma pontinha de inveja surgiu sobre os seus irmãos, e José é vendido. José, irmãos, a Bíblia não registra de pecado algum deste homem, mas foi provado, foi jogado numa cisterna seca, vendido, levado a um lugar, na casa de Potifar, e como se não bastasse ainda, um adúltero ele tenta lhe seduzir, e ele, como muito temor ao Senhor, ele corre, ele deixa sua capa, ele se esquiva dela, e a roupa dele fica nas mãos da mulher, e a roupa foi ali a prova, entre aspas, de que ele tentara alguma coisa contra ela, e injustamente esse homem vai para a prisão, lá esquecido. A Bíblia diz que houve uma oportunidade de José sair de lá. O padeiro e o copeiro de Faraó na época, eles contrariam Faraó, o rei Faraó, e aí é uma oportunidade deles serem restaurados num dia de festa. José interpreta os sonhos deles e diz assim: olha, quando vocês estiverem perante o rei, lembre-se de mim, porque eu estou aqui injustamente. Me ajudem, por favor. E a Bíblia vai dizer que estes homens, um foi restaurado, um foi morto, mas o texto está lá, em Gênesis no capítulo 40, a partir ali. E eles se esqueceram de José. José passa mais 2 anos na prisão, irmãos. Um injustiçado, um homem que não merecia estar naquele lugar. Mas é impossível, André, alguém julgar alguém. Não, irmãos. Deus estava provando José para se tornar o maior governador da maior potência já vista na antiguidade. Deus estava testando o homem José. Deus estava provando este homem. E às vezes nós estamos passando por coisas, pode ser provação, mas às vezes não pode ser. Quem sabe, querido, a tua vida financeira não prospera, não caminha. Ela vai de mal a pior porque você é infiel a Deus. Porque você não abre a mão. Porque os obreiros da casa do Senhor ensinam. E você, como um teimoso, como uma pessoa dura, permanece em não ofertar e não dizimar para você. Eu quero dizer para você que você está roubando de Deus e você jamais prosperará na presença do Senhor.
Oceano, mas está acontecendo muitos prejuízos na minha casa, está acontecendo prejuízos na minha empresa, está acontecendo isso e isso. Quem sabe, querido, é Deus julgando, te dando uma oportunidade para você se converter. Pode ser, às vezes nem sempre, mas pode ser. Pode ser que Deus esteja executando juízo para te trazer de volta, para te trazer o arrependimento. Não, filho, é por esse caminho, passe por aqui. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão ou malfeitor, ou que se intromete em negócios alheios. Talvez você está solteiro ainda, pode ser, não sei. Mas porque você vive uma vida dissoluta, uma vida de pecados, uma vida de imoralidade, de promiscuidade. Quero dizer para você que você não irá muito longe. Eu já vi pessoas que perderam casamentos abençoados. Perderam homens de Deus, porque viviam uma vida dissoluta. Uma certa vez, um pastor chamou uma jovem para conversar. E as pessoas indicando, olha, converse com ela. E aí ele foi chegar até a mãe dela. Falou, olha, estamos percebendo isso. Não, pastor, eu que ensinei minha filha a ser assim. Eu falei para ela aproveitar tudo mesmo, porque depois que ela casasse, ela não teria oportunidade de fazer mais nada mesmo. A própria mãe ensinando a filha a ser uma piranha, a ser uma prostituta. Querido, eu quero dizer para você que ninguém se torna um prostituto, um adúltero da noite por dia. Comece das pequenas coisas. É as pequenas perdas. É a primeira vez que aconteceu, não corrigiu. A mulher da dracma perdida, ela perde uma moeda, uma dracma, uma coisa simples. Ela deixa e ela vai vasculhar, vai varrer até encontrar. E quando ela encontra, ela convida as pessoas para se alegrar com ela. Olha, eu tinha perdido uma dracma e agora eu achei. Quem sabe, querido, você antigamente se vestia decentemente, agora você não se veste mais porque está perdendo o pudor. É a dracma que você perdeu. Eu quero dizer para você que pecado continuará sendo pecado até o final dos tempos. Malaquias no capítulo 4 diz, eu sou o Senhor que não mudo. Eu já vi pessoas dizendo assim, os tempos mudaram. Não, querido, os tempos mudaram, mas o Senhor permanece justo para sempre. A gente deveria ter medo de pecar, querido. A gente deveria ter mais temor, pensar mais de 5 vezes antes de pecar. Eu conheço pessoas que começaram com uma pequena vaidade, hoje são pessoas inescrupulosas. E o pior, que às vezes, eu quero dar um recado aqui, às vezes as pessoas falam assim, mas o pastor não está vendo isso? Os obreiros não estão vendo isso, querido? Nós não somos o Espírito Santo para convencer, nós pregamos aqui em cima, mas se você não praticar, se essa palavra não produzir arrependimento em você, irmão, o que nós haveremos de fazer? A culpa não é do pastor, a culpa não é dos obreiros, a culpa é de você que dentro de casa não fala. Quem sabe você, marido, a culpa é sua, porque a sua esposa anda deliberadamente andando, prostituindo. E aí não adianta trazer responsabilidades para a igreja, para o pastor resolver, para o evangelista resolver, porque você não fala dentro de sua casa. Não adianta, querido. Não adianta. Aleluia. Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser Deus executando juízo sobre a sua vida, e é você que sabe. Ananias e Safira foram julgados, eles ofertaram na casa de Deus, traziam até boas ofertas, mas a Bíblia diz que um certo dia Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo, caíram duro. O homem veio e colocou a oferta diante do altar, mentindo contra o Senhor, e ele foi fulminado diante do altar.
Não houve oração, querido. Não houve a oração de Pedro, não houve imposição de mãos dos discípulos. E eles foram fulminados perante o Senhor e os discípulos naquele dia. 3 horas depois, a mulher dele chega também, cai dura. Juízo de Deus. Juízo do Senhor. Jonas estava recebendo uma coça de Deus. Jonas recebe uma mensagem de Deus. Olha, Jonas, vai até Nínive pregar ao meu povo. Vai a Nínive pregar arrependimento. E Jonas não obedece, é engolido pelo peixe. Antes disso, dormia o sono da indiferença no barco. E Deus, lá vem uma grande tempestade. E a tempestade não veio ali natural. Não era uma tempestade, não era um vento sul qualquer. Era sendo Deus julgando Jonas. Tanto é que os homens, os soldados chegam para Jonas. Olha, aqui não sucede. Aqui não sucede, olha. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Essa tempestade é por minha causa. Me lance no mar. Jonas é lançado no mar. E a tempestade, ó, se acalma. Deus provando e julgando Jonas. Provando Jonas. Uma certa vez, Acã, Deus fala assim, olha, ninguém mete a mão nisso aí, porque todo aquele que tocar será anátema. E Acã toma daquilo que era anátema e vai esconder na sua tenda. E Deus não só julgou Acã, mas como toda a sua casa. Deus julga a casa de Acã, mata os seus filhos, mata todos os seus bens, seus bois, suas ovelhas e tudo quanto ele possuía, para haver temor. Ô Sandro, mas isso aí é Velho Testamento, aí Deus não faz isso mais não. Ananias e Safira é do Novo Testamento. Hebreus, no capítulo 10, vai dizer, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O salmista Davi vai dizer no Salmo 32, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram pelo meu bramido todos os dias em sequidão de estio. Eu quero dizer para você, querido, que tempo não apaga pecados. Apaga, pastores? Tempo não apaga pecados, querido. O que apaga pecados é arrependimento, é mudança de hábito, é mudança de atitude. Você fazia, você não faz mais, você será perdoado. Aleluia, irmãos. Era para vibrar aí, ó. Quando nós nos arrependemos, querido, nós mudamos de hábito, mudamos de atitude. O Senhor deixa de ser nosso inimigo e passa a agir em nosso favor. E as nossas vidas, elas são restauradas pelo Senhor. Glória a Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado, ele nos afasta do Senhor. Nós não podemos brincar com tão grande salvação. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixemos todo embaraço, Hebreus 12, 1. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Há uma carreira, querido, um lugar mais excelente para você. Há um lugar de glória que nós poderemos chegar. Há um nível de adoração, de entrega, de responsabilidade com Deus que nós podemos viver. Se nós formos obedientes e fiéis à palavra do Senhor. A palavra de Deus. Glória a Jesus. Alguém vai dizer, ô Sandro, mas Deus ainda não se manifestou comigo. Eu estou pecando há 5, 10, 15 anos. E ainda não aconteceu nada comigo. Por que será? Eu estou muito tempo, Sandro, pecando e fazendo isso e aquilo. E ainda não aconteceu nada comigo. Deus então me perdoou. O problema é que nós queremos dimensionar, querido, a misericórdia de Deus com a nossa misericórdia.
A nossa misericórdia ela não vale nada, porque se nós fosse julgar os homens, nós fulminaríamos. Porque Jesus disse, olha, tira a trava do teu olho primeiro, para depois você ver o cisco do seu irmão. Nós temos capacidades de deixar de nos olhar, deixar de fazer reflexão conosco mesmo e refletir para os outros e apontar o erro do outro. A misericórdia de Deus não é como a minha, e graças a Deus que não é. Porque Deus dá tempo. Deus, Ele dá condições para essa pessoa chegar ao arrependimento. Olha o que diz 1 Timóteo no capítulo 5, no versículo 24 e 25. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Em alguns se manifestam depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Há algumas coisas que os homens cometem que são manifestos na hora. O pecado é manifesto na hora. Vem o juízo de Deus. Mas há coisas que manifestam-se depois. Olha o que o texto diz. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. E alguns se manifestam-se depois. Talvez seja essa, talvez não, esta é a razão porque nós não morremos assim quando cometemos alguma coisa. Deus dá condições de arrependimento. E lá no primeiro versículo que eu comecei a citar, em 1 Timóteo 2,4, né? Que Deus quer que todos se salvem. É o desejo de Deus, querido, salvar todos nós. É o desejo de Deus nos levar para o céu, nos levar para um lugar eterno de glória. Mas quando o homem vai brincando com Deus, o que se sucede é o juízo de Deus. Em Provérbios, no capítulo 29, se minha memória não falha, não está aqui, vai dizer que o homem que muitas vezes, é Provérbios 29, versículo 1 ou 3, que o homem que muitas vezes repreendido, corrigido e não se curva, o mal lhe se sucederá irrevogavelmente, ou seja, sem que haja cura. É aquela pessoa que Deus deposita investimento. Deus vai dando corda para ele, Deus vai liberando para ele espaço. E ele vai se atolando, vai se brincando. Sansão fez isso. Sansão brincou com a presença de Deus. A Bíblia nos diz que Sansão começa a andar à beira do precipício. Sansão estava num desejo desenfreado. Se relacionou com 4 prostitutas da sua época. Sansão tinha um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor, um voto de nazireado. Não podia cortar os cabelos, não podia contar para ninguém o seu segredo. Não podia tomar bebida forte. Não podia tocar em animal morto. Havia um pacto exclusivo de Deus com Sansão. E a Bíblia diz que um dia este homem pôs os olhos em uma mulher que ele não podia colocar. Os seus pais chegaram para Sansão: olha, Sansão, não há entre as hebreias, não há entre o nosso povo alguém que lhe agrade, não. Traga-me esta mulher, porque esta mulher agrada os meus olhos. Sansão, ele começa uma sucessão de pecados e sem perceber, ele vai seguindo após pecado, após outros pecados. E detalhe, o Espírito de Deus não saiu de Sansão de imediato. Sansão foi brincando e todas as vezes que ele precisava, o Espírito de Deus se apossava de Sansão e ele fazia atrocidades. A primeira prostituta, ele se casa com ela. A primeira mulher, Filisteia, ele se casa com ela. Faz uma jogadinha lá, um brinquedo, um enigma. Os homens descobrem. A mulher, Filisteia, disse: olha, se você me amasse, você declararia o seu segredo. E aí ele declarou o segredo do enigma. Os homens contam o enigma, declaram o enigma, e ele tem que sair para pagar o seu voto, porque ele tinha que honrar com a sua palavra. Foi seguindo com pecados deliberados. Outras mulheres, o desejo do homem estava desenfreado.
Ô Sandro, por que você fala tanto sobre imoralidade sexual? Porque nós vivemos um tempo de imoralidade sexual depravada. Nunca se ouve em outro tempo tanta imoralidade impregnada na TV, nos comerciais, nos filmes, nas novelas, em tudo, tudo. Nos outdoor, você saiu de casa, a mídia está dizendo imoralidade, 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 imoralidade. Se há uma coisa que eu oro para Deus me livrar, é da imoralidade. Depois de casado, mais ainda. Mais ainda. Eu falei com os jovens aqui um outro dia na vigília. Se vocês pensam que depois vocês se casarem, estão livres do pecado, da imoralidade sexual, vocês estão tremendamente enganados. Precisam redobrar a vigilância. Precisam redobrar a atenção de vocês. Deixar queimar o temor do Senhor em vossos corações. E a Bíblia vai dizer que certo dia, depois de Sansão tanto brincar com o Senhor e contar os seus segredos, e o texto vai dizer em Juízes no capítulo 16, 17 por aí. E Sansão se levanta, e Dalila vai falar: o Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E Sansão se levanta mais uma vez para matar, para abater os filisteus. E o texto vai dizer: e Sansão não sabia que o espírito havia saído dele. Sansão agora está equivocado, querido, porque o Espírito de Deus já não lhe estava mais com ele, de tanto brincar com o Senhor. Eu vi uma certa vez um homem contando, um pastor contando numa mensagem, que havia um obreiro que há muitos anos ele enfiava a mão na salva num ponto cego. E essa igreja, ela tinha um sistema de monitoração, mas havia alguns pontos cegos até o gabinete de tesouraria. E aí o pastor da igreja, pastor Johnny, teve um sonho. E Deus mostrava no sonho o exato momento em que esse obreiro lançava a mão na salva e pegava tudo que ele podia e guardava. O pastor conta que ele acordou tremendamente assustado daquele sonho. E ele coloca outro obreiro na cola dele para confirmar. Olha, eu tive um sonho fulano, assim, assado. E o rapaz da equipe vai dizer assim: olha, eu estou profundamente aborrecido de que o senhor esteja desconfiando de alguém da nossa equipe. Mas como o senhor disse que Deus falou, eu vou conferir, eu vou olhar, eu vou obedecer. E aí este outro obreiro fica na cola dele, e ele viu o exato momento quando ele passava num ponto cego de monitoração do circuito fechado de TV da igreja, quando o homem lançava a mão na salva e colocava no seu bolso, no seu paletó, tudo que ele podia. Passados alguns dias, esse pastor chama esse obreiro e fala: olha, eu estou chamando aqui porque eu tive um sonho, Deus me falou em sonho, assim, assado, e eu coloquei alguém para vigiar você, coloquei alguém na cola. E essa pessoa confirmou e viu exatamente como Deus me mostrou no meu sonho. Isso é verdade? E o rapaz disse: isso é verdade, pastor. E ele perguntou: há quanto tempo você está fazendo isso? E o rapaz disse: eu estou fazendo isso há muito tempo, pastor. Há quase 20 anos. Quase 20 anos Deus ainda não havia executado juízo sobre esse rapaz. E aí ele falou assim: olha, nós conversaremos depois. Na outra semana o rapaz chegou com um carro para o pastor abençoar. Mas antes disso ele falou com o rapaz, antes dele sair, falou assim: olha, você sabia que a exemplo de Ananias e Safira eu poderia liberar uma palavra como Pedro liberou para eles? E o rapaz, sem temor nenhum, disse assim: olha, é um favor que o senhor me faz. O pastor pensou na esposa, pensou nos filhos e não liberou a palavra de juízo. Na semana seguinte o rapaz chegou com um carro, pedindo para o pastor: ô pastor, eu trouxe o carro aqui para o senhor abençoar. Ironizando o que ele havia feito com o dinheiro ao longo dos 20 anos de furto. Diz ele: o pastor se lembrou
após a conversa que eles tiveram: olha, eu estou indo para os Estados Unidos, mas estou despedindo de você porque quando eu voltar, nós não nos veremos mais. Ele perguntou assim: pastor, você não vai voltar mais dos Estados Unidos? Eu falei: não, eu voltarei, mas é você que quando eu chegar aqui não estará aqui mais. Eu estou liberando sobre você aquela palavra de juízo. Você está debaixo de juízo de Deus. Quando o pastor chega até os Estados Unidos, que ele liga o seu celular, a sua equipe está ligando para ele. Ele fala: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Fulano teve um infarto fulminante. Porque Deus havia executado juízo sobre ele. Eu não sei você, querido. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: operai a vossa salvação com tremor e temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós perdemos o temor do Senhor, irmãos, nós podemos fazer qualquer coisa. A esposa do meu primo perguntou assim para ele uma certa vez: fulano, você me trairia? Ele disse para ela, o meu primo respondeu para ela: olha, se eu perder algum dia o temor do Senhor, eu posso ser capaz de fazer qualquer coisa. Nós precisamos entender, querido, que a nossa relação com Deus, ela precisa ser estreitada todos os dias. Nós precisamos contrapor as coisas que advêm a nós. Nós precisamos contrapor, querido, o pecado que tão de perto nos rodeia, os embaraços que nos permeiam. Eu gostaria de dizer para você assim, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te prosperar, que Deus vai fazer, vai acontecer, querido. Não adianta. Quase 100% das bênçãos que estão descritas na palavra do Senhor, eu posso dizer isso com propriedade, senão eu rasgo meu diploma. Quase todas as bênçãos estão condicionadas à nossa obediência ao Senhor. Não adianta, querido. Não adianta se uma pessoa estiver pecando deliberadamente contra o Senhor com pecados ocultos. Não adianta pastor impor a mão. Não adianta oração. Não adianta, porque o que está em xeque é juízo de Deus. E juízo de Deus só se tira com arrependimento profundo. Juízo de Deus só se retira com mudança de hábito, com mudança de atitude. E nós não podemos brincar com tão grande salvação. Provérbios 28:13 diz: o que confessa e deixa alcançará misericórdia, alcançará o favor do Senhor. Ei, querido, confessa a Deus, anda logo, se apresse, se converta ao Senhor. É tempo de você se arrepender. É tempo de você se converter ao Senhor. É tempo de você parar com o vício. É tempo de você parar com a pornografia. Uma vez eu vi um palestrante, era um pastor, numa palestra no nosso seminário. E ele, com muita coragem, ele procurou ajuda para a sua equipe. Ele disse assim: olha, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Um pastor, querido, eu preciso da ajuda de vocês porque eu estou atolado na pornografia. E eu quero dizer para você, querido, que nós aqui, homens de Deus, nós somos seres humanos. Não adianta olhar para nós como super-heróis. E nós fazemos aqui o máximo para ser exemplo para os irmãos. Vocês podem ter certeza. Nós estamos dando o nosso sangue. Não é verdade? Estamos dando o nosso sangue para que não venha sobre nós o juízo de Deus. Esse juízo nós não queremos. Eu falo assim, querido, porque eu me sinto também pastor, apesar de sobre mim estar o ministério evangelístico, mas eu me considero um co-pastor aqui. Nós estamos de frente dessa obra junto com o pastor e dividimos as cargas uns dos outros. E eu não quero chegar naquele grande dia: olha, filho, você foi covarde, você não falou. Eu falei para você falar, eu falei para você pregar e você não pregou.
Em Ezequiel diz que quando nós não pregamos, nós não revelamos uma palavra de Deus para determinada pessoa e essa pessoa morre, o sangue dessa pessoa virá sobre nós. E eu não quero levar isso para Deus. Não quero levar. O desejo do meu coração, irmãos, é ver uma igreja sadia, que tem temor do Senhor. O desejo do meu coração é de ver os irmãos. Eu não estou aqui me apresentando como super-herói, né? Me apresentando como super-oceano. Não, irmãos. Eu estou dizendo aqui que nós precisamos entender e ter o temor do Senhor o tempo todo na nossa vida. E saber que com Deus não se brinca. Gálatas no capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós que temos que considerar todo o ensino e não nos esquecer, para que nunca venhamos a desviar dos caminhos retos do Senhor. Deus, justo juiz, julgará as nossas obras. Eu não quero que você volte aqui para casa, nosso pai, depois de ouvir essa palavra, eu estou traumatizado, de forma alguma. O desejo do meu coração é encorajar você a ter temor do Senhor, a saber que pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro. Pode passar 1 século, pode passar 2 séculos, pecado continuará sendo pecado. Aleluia. Eu acho que é um novo tempo, querido, da gente prosperar o nosso emocional em Deus. Quando nós nos arrependemos, o Senhor retira juízo. Você sabia que quando Deus foi enviar Jonas e Jonas chega até Nínive, mesmo após em desobediência e tal, a Bíblia vai dizer que Jonas começa a pregar juízo na cidade de Nínive e somente em um dia, acho que até 3 dias de pregação, o rei ninivita, que era um homem promíscuo, que era um homem de atrocidades, ele apregou um jejum na cidade. Ele diz: ninguém come, ninguém bebe, todo mundo de jejum, animais, mulheres e crianças, homens, todo mundo de pano de saco, em sinal de arrependimento. Era o que eles faziam na época. E a Bíblia vai dizer lá em Jonas, no capítulo 3, versículo 10, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer. Deus retirou o juízo, querido. Deus retirou, o peso que haveria de pôr sobre eles. E eles foram perdoados. Foram perdoados. E Jonas disse assim: olha, eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Tá vendo? Por isso que eu não ia vir para cá. Porque Jonas queria a destruição deles. Mas eles foram libertos pelo Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pode ficar do jeito que você está. Aleluia. Oh Deus. Que peso, Jesus. Deus, nós não queremos brincar com tão grande salvação. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, como pessoas que precisam da Sua ajuda. Nós queremos o Senhor e nada mais. Nós nos arrependemos, ó Deus, dos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor Jesus, do que temos feito e praticado. Pedimos a Sua bênção, a Sua misericórdia sobre nós. Deus, que haja arrependimento sincero.
Que haja, Senhor Jesus, mudança de atitude, mudança de hábito. Que haja, Senhor Jesus, conversão, mudança. Que haja, Senhor Jesus, um entendimento da sua voz, da sua palavra. Que ao sairmos daqui, ó Deus, levaremos essa palavra para os nossos corações, no nosso cotidiano. E saber que precisamos do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queremos ser sábios no Senhor. Nós não queremos, Senhor Jesus, pecar deliberadamente. Não queremos ser fariseus, pedindo perdão aqui e amanhã cometendo as mesmas coisas. Não, Senhor. Nós queremos nos arrepender de fato, para que o Senhor possa nos usar com grande maneira. Para que possamos ser pontes para outras pessoas, Senhor. Para que outros, Senhor Jesus, possam chegar ao Teu Senhor em arrependimento. Para que estes possam, ó Deus, se converter ao Senhor, converter os seus caminhos a Ti, Pai. Não queremos ser pedras de tropeço para ninguém, ó Deus. Não queremos ser motivos de escândalo. Não queremos ouvir frases, olha lá o crentinho, olha lá a crentinha. Não, Senhor, não, ó Deus. Nós nos convertemos diante de Ti, Senhor. E nos apresentamos diante de Ti com lágrimas. Nos apresentamos diante de Ti em arrependimento, em quebrantamento. Colocamos nossos corações diante da mesa do Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Sua voz, ó Deus. Sentir o radar do Senhor. Não, filho, não peque assim. Queremos ouvir a Sua voz, ó Deus querido, quando estivermos prestes a pecar, prestes a errar. Que o radar do Senhor ligue sobre a nossa cabeça. Que o Espírito Santo produza em nós transformação, convencimento, ó Deus. Às vezes estamos desapercebidos. Oh, Senhor, nós não queremos vir à Sua casa somente um domingo e ficar 30 dias sem vir para a casa de Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós não queremos brincar com tão grande salvação, porque é aproximado o grande dia do Senhor. Assim como a palavra do Senhor diz em Hebreus: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, mas queremos nos ensinar, nos admoestar uns aos outros, quanto mais vai se aproximando aquele grande dia. Aleluia! Deus, nós queremos passar de largo do pecado, Senhor. Nós queremos odiar o que o Senhor odeia. Nós não queremos gostar daquilo que o Senhor não gosta. Ah, Senhor, renova os nossos dias. Nós queremos ver o milagre do Senhor. Faça-nos frear a nossa boca, Senhor, antes de abrir boca contra o próximo. Faça-nos calar a voz, ó Deus, antes de difamar, antes de negligenciar, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai, do sono da negligência. Nós queremos viver em harmonia uns com os outros, Senhor, e passar de largo das contendas, das picuinhas bestas, das picuinhas bobas. Meu Deus, meu Deus. Que haja temor no nosso coração. Nós queremos voltar para casa, ó Deus, cheios do Espírito. Espírito, vem sobre nós, vem sobre nós. E Deus diz nessa noite para a sua igreja: santidade, santidade, santidade ao Senhor. Santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Assim diz o Senhor dos exércitos.
Em nome de Jesus. Blinda os nossos pensamentos, os pensamentos das nossas crianças da sua igreja. Nós oramos, Senhor, e cremos que assim será. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Talvez você é um simpatizante da fé cristã. Talvez você venha à igreja e gosta de assistir um louvor. Irmãos, como eu gosto de assistir um louvor. Como eu gosto de ver uma música bem tocada num show de unção evangélico. Querido, mas isso não teria sentido se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus um dia. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O meu tempo já é extinto. Mas eu não posso finalizar este sermão sem antes perguntar para você: vem, o Senhor te chama. Há alguém entre nós ainda que não entregou a sua vida a Deus e você quer fazer um compromisso de verdade, de verdade. De repente você está distante do Senhor e precisa, reconhece, sabe que é o momento, é chegada a hora, você não pode mais protelar isso. Vem querido, vem. Ó vem pecador. Nós vamos orar por você. É noite da sua decisão. Isso aqui é a glória de Deus. Perdoa todas as vezes que eu te fiz descer. Não pensei. Vamos colocar de pé? Só pensei. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Tem alguém? Eu vou orar por você, eu vou entregar. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai naquele grande dia. Mas aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai naquele grande dia. É a sua chance, é a sua oportunidade. Vem, você quer receber Jesus, você quer aceitar Jesus como seu Salvador, vem. Deus te abençoe no nome de Jesus.